Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha envolvê-los de forma tal que você verdadeiramente, honestamente, sinceramente, seja feliz. Porque é impossível uma pessoa ser feliz se não tiver o Espírito Santo dentro dela, se não tiver Deus dentro dela. Não é apenas ter fé em Deus, mas tê-lo dentro de si, carregar consigo 24 horas por dia. É muito glorioso isso. É muito grandioso isso. E eu queria que você entendesse isso, amiga e amigo. Nós temos falado muito sobre a condenação que Deus já deu, já aconteceu para Deus. Deus já lançou a besta, que é o anticristo, o falso profeta. Deus já os lançou vivos no lago que arde com fogo e enxofre. Deus já lançou Satanás no lago que arde com fogo e enxofre. Deus já lançou a morte e o inferno também no lago que arde com fogo e enxofre. E lançará também aqueles que não têm um pacto, uma aliança com ele. E enquanto a pessoa não tem esse pacto ou essa aliança com Deus, ela é infeliz. Porque como uma pessoa pode ser feliz neste mundo sem ter o Espírito de Deus? Impossível! Impossível! Mas aí você pergunta, me diga, bispo, o que eu tenho que fazer para ter o Espírito Santo, para ser feliz? Então vamos lá no texto sagrado, vamos lá falar sobre o que está escrito. Com licença. Vamos lá falar. Se você tem a sua Bíblia, seja católica, seja evangélica, se você tem a sua Bíblia, então abra em Mateus, livro de Mateus, Evangelho de Mateus no Novo Testamento, capítulo 16 e versículo 24. Olha só que maravilha. É uma revelação. Uma revelação que Deus nos dá agora para passar para vocês. Jesus disse aos discípulos, aos seus discípulos, capítulo 16, versículo 24. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você conhece esse texto. E aí ele explica, porque aquele que quiser salvar a sua vida, e aqui vida, quando Deus fala de vida, ele não fala da vida, o corpo, não. Dá licença, desculpa lá. Ele não fala da vida momentânea neste mundo, não. Ele não está falando
do seu corpo, não. Ele está falando da sua alma. Porque a alma é eterna, a vida da alma é eterna. Não morre nunca a alma. Ou ela fica com Deus, ou ela vai viver a eternidade com Deus, ou ela vai viver a eternidade no lago que arde com fogo e enxofre, onde já estão o anticristo, que é a besta, o falso profeta, Satanás, a morte e também o inferno. Então, lá no lago que arde com fogo e enxofre, já estão esses elementos. Mas ainda falta completar quando Deus lançar aqueles que não o aceitaram como Senhor e Salvador, não aceitaram a oferta dele para nós, que é Jesus. Deus pegou Jesus e colocou na cruz para pagar o preço pela sua alma, pela sua vida. Então, enquanto você não aceitá-lo, não se entregá-lo, não renunciar a si mesmo, a sua vontade, e fazer a vontade dele, então você estará excluído daqueles que vão herdar a vida eterna. Estará destinada também lá no lago que arde com fogo e enxofre, isto é, a segunda morte. Então Jesus falou para os seus discípulos, ele não estava falando para os judeus, mas serve também para os judeus, serve para todos, mas ele estava falando com os seus discípulos, os seus seguidores. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, quer dizer, renuncie a sua própria vontade, a sua própria vida. Tome a sua cruz e siga-me. Aí, eles ensinam por aí que a cruz é sofrimento, é dor, é doença, é enfermidade, é problema familiar, é problema financeiro, nada disso, nada disso. A cruz é símbolo da nossa redenção. A cruz é símbolo da redenção daqueles que tomam a sua cruz. Quando você toma a sua cruz, e eu vou dizer o que é a sua cruz, muito legal. Quando você toma a sua cruz, você está mostrando para o mundo, para o diabo, para todo mundo, que você tem um pacto, uma aliança com Deus, porque você foi comprado pelo Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Então, preste atenção. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Primeira coisa, você não pode seguir Jesus e seguir aos seus caprichos e desejos, sua vontade. Não pode. Ou você segue Jesus, ou você segue a si próprio, ou ao mundo, ou à moda. Das duas, uma. Ou você segue Jesus, ou você segue a este mundo, ou a sua própria vontade. Que no fundo, isso quer dizer o seguinte: se eu renunciei à minha vida, eu renunciei à minha vontade. Eu renunciei aos meus sonhos. Eu renunciei aos meus projetos pessoais. Eu renunciei à minha vontade. Em outras palavras, eu tive que renunciar os desejos do meu coração, as minhas vontades, para seguir Jesus. Se não houver
Se não houvesse essa renúncia, eu não estaria aqui com vocês. Eu tive que renunciar para seguir Jesus. E tenho que continuar renunciando à minha vontade para fazer a vontade dele. Isso é renunciar a si mesmo. Tomar a cruz. O que é tomar a cruz? Você tome sobre si a sua cruz e siga-me. E siga-me. Tomar a cruz, minha amiga e meu amigo, para Deus, do meu ponto de vista, da minha fé, tomar a cruz é o seguinte: a cruz tem a haste vertical. A haste vertical, que é o seu relacionamento com Deus, que simboliza o relacionamento seu com Deus, que simboliza o meu relacionamento com Deus. Então, primeira coisa na minha vida é eu, ou Deus e eu e Deus. Eu fiz um pacto com Ele, entreguei a minha vida para Ele, renunciei a minha vida para seguir a sua palavra, a sua voz, o seu Espírito. Presta atenção, esse é a haste vertical da cruz, é o pé da cruz, digamos assim, que vai até o céu. Depois do pé da cruz, depois da haste vertical da cruz, da mesma madeira, a mesma madeira que deu origem à haste vertical da cruz, faz-se o quê? Os braços dessa cruz. Quem são os braços dessa cruz? Por exemplo, na minha vida, os braços dessa cruz, um braço é a Esther, o outro braço sou eu. Então, nós dois formamos a cruz. Nós dois carregamos essa cruz. Relacionamento com Ele e relacionamento, casamento, união, matrimônio, pacto, aliança. Então, quando nós temos aliança com Deus, então formamos aliança entre nós. Primeiro eu tive a minha experiência com o Senhor Jesus, com 19 anos de idade. E então conheci a Esther e nos casamos 7 anos depois. Quase 8 anos depois. Nós nos casamos. Casamos o quê? Eu me casei, ela casou comigo, nós nos casamos porque nós tínhamos a mesma composição, o elemento que tinha no relacionamento meu, dela, com Deus. Então, nós formamos o braço da cruz, que quer dizer, nós nos casamos porque ela tinha o Espírito Santo, ela tem o Espírito Santo e eu também tenho o Espírito Santo. Na época, ela tinha o Espírito Santo e eu tinha o Espírito Santo. Então, nós formamos, então, a cruz, que Jesus manda aqui. Tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. Entendeu? Então, o nosso casamento, a nossa cruz, que é o nosso casamento, primeiro com Deus, depois entre nós dois, Esther e eu, é a base de todo o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Se não houvesse essa cruz, não haveria Igreja Universal do Reino de Deus. Então veja como é grande. Por favor, alargue a sua visão.
Alargue a sua visão, o seu entendimento. A cruz que Jesus manda que nós carreguemos é essa. Primeiro, o relacionamento seu com Deus. É a haste vertical da cruz. Depois, o seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa. Os dois têm o mesmo espírito, a mesma fé, os mesmos sonhos, os mesmos objetivos, que são os de Deus. Isso é a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus fala, tome a sua cruz, tome sobre si, mas primeiro eu tive que renunciar a mim mesmo, a Esté teve que renunciar a si mesma, para que nós pudéssemos servir, formarmos essa cruz. Então, tome a sua cruz, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Dia após dia após dia. E isso nós vimos fazendo há 60 anos. Nós temos, casados, nós temos vivido há 53 anos. 53 anos nós fazemos isso. Aí, ele continua dizendo, tome a sua cruz e siga-me. Por quê? Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Porque você não pode salvar a sua vida sem o Espírito de Deus, sem a direção do Espírito Santo, sem Jesus, sem estar instruído nas Sagradas Escrituras. Então, quem quiser salvar a sua vida, então as pessoas tentam salvar suas vidas ganhando dinheiro, se aventurando a sortes, a loterias, etc, etc, para ganhar muito dinheiro, pensando que o dinheiro vai garantir a sua vida. Não vai. Não vai. Ah, se eu tiver sucesso, eu vou garantir a minha vida. Não vai. Nós tivemos aí, algumas semanas atrás, aquele cantor famoso cantor inglês, com 30 e poucos anos de idade, que tinha sucesso, muito dinheiro, mas se julgou do hotel lá na Argentina. Você sabe dessa história. Rapaz jovem, cheio de saúde, não era doente. Ele tinha doença mental, a doença do problema de vícios, mas era depressivo, enfim. Ele se matou. Tinha tudo, tinha o mundo aos seus pés, tinha o louvor dos seus fãs no mundo inteiro, conhecido no mundo inteiro, mas perdeu a vida dele. Olha só como isso que Jesus fala é verdadeiro. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Então, aqui o amor não é sentimento, não. Ah, eu amo Jesus. Se você ama Jesus, você obedece a palavra dele. Se você obedece a palavra dele, você o ama. Se você não obedece, você não ama. É mentiroso. Desculpa falar assim, mas é a verdade. É o português claro. Esse negócio de dizer, eu amo Jesus, eu creio em Jesus, eu amo, mas não faz a vontade dele, não ama coisa nenhuma. É mentira, você está enganando a si mesmo. Entendeu, minha amiga? Ele disse, aquele que quiser salvar a sua vida, quer dizer, a sua alma, quiser salvar a sua alma, perdê-la. Aquele que quiser salvar a sua alma, a vida, aqui Jesus está falando de uma vida eterna, quiser salvar a sua alma, perdê-la. E quem perder a sua alma ou a sua vida por amor de mim, achá-la. Nós achamos. Esther e eu achamos a vida. E seguimos com a nossa cruz
Gloriosa cruz. Dia após dia, seguindo as pisadas de Jesus. Aí vem o texto que complementa essa palavra de Jesus. O texto que o Espírito Santo me mostrou. O texto que me fez me converter. Ele diz, pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro? Ganhar o mundo inteiro. O que adianta a alma ganhar o mundo inteiro se vai se perder? Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Nada. Porque o que vai valer é a alma. Porque a vida da gente vai se definhando, vai acabando. Eu vou fazer 80 anos, eu não sei quantos anos mais eu tenho. Suponhamos que eu tenha mais 10 anos. E 10 anos passa rápido. Se tivesse 15 anos, também passa rápido. Esses 80 anos passaram rápido. Cedo ou tarde a gente vai embora. Mas não é o meu corpo. Não. Não é a minha careca, meus defeitos físicos. Não. A minha alma, a minha alma vai viver a eternidade com aquele que pagou o preço por ela na cruz do Calvário. A nossa alma, Esther e eu. Então, quando nós deixarmos esta matéria perecível, nós vamos viver a vida que Jesus veio nos dar, a vida eterna. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Tem nada. Não tem nada. Muito glorioso isso, entendeu, minha amiga e meu caro amigo? A sua vida é a sua alma. Seu corpo vai ficar por aí, nossos corpos vão ficar por aí. Você sabe disso. Eu me lembro, vale a pena até contar aqui, eu estava trabalhando lá na loteria do estado do Rio de Janeiro e eu fui entregar o convite de casamento para uma colega minha. E aquela colega minha, ela disse assim, ai, você é muito jovem para fazer isso. Você tem um mundo pela frente. Ela falou para mim, porque ela era mais velha, mais experiente, não era casada. Mas ela disse, você vai deixar de comer o melhor desta terra e ficar comendo arroz com feijão? Foi isso que ela falou para mim. Você entende o que eu estou falando? Arroz com feijão. Você vai comer, vai ficar, você não vai enjoar, não? Eu falei, senhora, eu já estou acostumado com feijão com arroz. Tem que ter feijão com arroz para mim. Ela estava dizendo, você vai perder a sua vida. Você vai se amarrar com uma pessoa, vai ficar amarrada com ela. Ela não tinha ninguém. Ela tinha lá as suas aventuras, mas era uma pessoa só. Eu não sei o que foi feito dela. Nem quero saber. Mas uma coisa eu sei. A Esther formou a cruz comigo. Nós formamos a cruz. E nós, desde aquela aliança que fizemos no altar, aquele comprometimento que assumimos, compromisso que nós assumimos um para com o outro,
a nossa palavra, nós permanecermos. São 53 anos. 53 anos. E 53 anos de felicidade, de alegria, de vida, mesmo tendo os problemas, dificuldades, que todos passam, mas nós continuamos mais amantes um do outro do que nunca, cada vez melhor. Porque encontramos, primeiro nós tínhamos encontrado com Jesus, renunciamos às nossas vidas para seguirmos Jesus. E então Jesus nos fez encontrar um com o outro, formamos da cruz o mesmo material para os braços da cruz, dessa cruz. Então nós seguimos nessa fé. Então nós temos vida. Nós podemos falar de vida para você que está me assistindo nesse momento. E vida eterna, não é vida por ar, uma vida irrisória de alguns anos, não. Mas uma vida abundante, uma vida intensa, uma vida feliz, que é o que todo mundo quer. Mas primeiro eu tive que renunciar à minha vontade. Primeiro a Esther teve que renunciar à vontade dela, para que então pudéssemos unir os nossos caquinhos e vivermos juntos em Jesus e continuarmos seguindo e servindo o nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, essa é a cruz que Deus nos dá. Que cruz maravilhosa. Eu estou pronto, se tivesse que viver 100 anos, mais 100 anos, eu estaria pronto para fazer isso. 100 anos, Esther e eu estaria pronto. Feliz, feliz da vida. Se desse 250 anos, 1000 anos, nós estaríamos ainda assim com o mesmo amor. Porque esse amor que ela tem para comigo, que eu tenho para com ela, esse amor é o Espírito Santo. E quando a pessoa o tem, é feliz de fato e de verdade. Por isso Jesus disse, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, que é a cruz formada pela esposa com o seu esposo, e primeiro o relacionamento de cada um com o Altíssimo. Nós tornamos-nos uma só carne, quer dizer, os braços da cruz fizeram um braço. Junto com a haste vertical, formou-se a cruz, que é a cruz que Jesus formou para nós. Ele formou. E essa é a cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para cada um de nós. Tome a sua cruz. Essa cruz, quem dá é Ele. É o Espírito Santo que nos dá. Aleluia. Você quer essa cruz? Então você primeiro tem que negar a si mesmo. Primeiro você tem que negar a si mesmo. Para você fazer a vontade de Deus, você tem que negar a sua própria vontade. Se você quiser fazer a vontade de Deus e a sua, você não vai conseguir formar essa cruz. Você tem que se entregar mesmo. Se casar com Deus. Fazer a vontade dele, primeiro. Quando você faz a vontade dele, só a intenção de fazer a vontade dele, ele já vai formar a sua cruz com outra pessoa que vai encaixar direitinho com você, igualzinho a porca e o parafuso. Exatamente isso. Porca e o parafuso. Vai dar certinho os dois dias. Tá bom? Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.